Essa semana, pessoal, a gente vai continuar estudando o conceito de trabalho e energia, só que agora a gente vai aprender a calcular ele nos gráficos. Okay? Então, o trabalho ou a energia, ele pode ser calculado nos gráficos de força versus deslocamento. Okay? Então, eu vou ter a força no eixo vertical e o deslocamento no eixo horizontal. Então, esse gráfico ele pode ter várias formas, mas uma característica comum deles é o seguinte: se você calcular a área gerada por essa figura, okay, ele vai nos dar o valor do trabalho. Okay? Então, você pode ter várias formas diferentes aqui, formando várias áreas diversas, né? E calculando a área, essa área vai ser igual ao trabalho. Certo? Então, essa força, gente, escrita no gráfico, ela pode ser constante ou não, certo? Ela pode vir subindo, pode se manter constante. O importante é que, se calcular a área, aquela área vai ser numericamente igual ao trabalho. Okay? As áreas mais comuns, né, são os triângulos, os trapézios e os retângulos, né? Então, vamos ver uns exercícios para vocês verem como é que vai exercitar esse cálculo dessas áreas. Okay? Então, na apostila eu tenho um exercício, coloquei um exercício só, mas ele tem 4 perguntas e 2 estão respondidas e 2 para vocês fazerem. Okay? Então, lá, primeira questão. A intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função de sua posição sobre o eixo X, conforme o gráfico abaixo. Então, tem um gráfico, certo? Força no eixo vertical e deslocamento no eixo horizontal, certo? E ele é um gráfico bem estranho, né? A força sobe, depois permanece constante, depois desce, ok? Então, ele quer que a gente calcule o trabalho aqui, né? Então, vamos lá. Calcule o trabalho da força para os deslocamentos. Então, ele vai tentar achar o valor do trabalho, né, para cada trecho. Então, você tem um trecho de 0 a 2, você tem o trecho de 2 até 6, o trecho de 6 a 8 e o trecho de 8 até 12. Okay? Então, vamos fazer o primeiro trecho, de 0 a 2. Okay? Então, se a gente for lá no gráfico e olhar o gráfico, né, o trecho de 0 a 2 é o seguinte: x igual a 0, x igual a 2. Então, ele quer que a gente analise esse trecho aqui e saber qual é o valor de trabalho nesse trecho. Mas neste trecho, ó, o gráfico ele forma com o eixo horizontal uma figura que é comum da gente, né, que é o triângulo. Então, ele formou aqui um triângulo. Então, eu tenho que calcular a área desse triângulo e aí eu vou ter o valor do trabalho. Então, como é que a gente calcula o valor da área de um triângulo? Eu coloquei aqui na apostila, certo? Então, você vai achar a base do triângulo, vai multiplicar pela altura do triângulo e vai dividir esse valor por 2, ok? Então, como é que vai ficar aqui, ó, indo para o gráfico? Qual é a base desse triângulo? A base do triângulo, ela vai de 0 até 2. Então, se eu faço 2 menos 0, tenho que a base é 2, ok? E a altura desse triângulo? A altura é o ponto máximo que esse triângulo alcança, que está aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui vale quanto no gráfico? 20. Então, a altura desse triângulo é 20, certo? Então, eu vou substituir, ó. A base vale 2, está aqui. A altura vale 20, está aqui. Dividido por 2 por causa da fórmula da área do triângulo, né? Então, veja que eu tenho 2 em cima, 2 embaixo. Então, o que é que eu posso fazer? Posso cancelar os dois, né? Quando eu cancelo os dois, o que sobra é o quê? 20.
Então, o trabalho desse primeiro trecho é de 20 joules, certo? Então, está calculado o trabalho do primeiro trecho de 0 a 2 metros, certo? Na letra B, gente. Na letra B, ele quer que eu calcule o trabalho do trecho 2 até o trecho 6. Então, vou lá para o gráfico, vejo qual é a figura, né? Então, do trecho 2 até o trecho 6, eu tenho o seguinte, ó. Trecho 2 até o trecho 6. Então, do trecho 2 ao trecho 6, qual é a figura que eu tenho? Eu vou riscar ela aqui, ó. Eu vou ter um retângulo, né? E como é que eu calculo a área de um retângulo? É bem simples. Eu vou fazer base desse retângulo vezes a altura desse retângulo. E a base, gente, desse retângulo, ela vai de onde até onde? Ela vai de 2 até 6. Então, quanto é que tem de comprimento de 2 até 6? Eu vou fazer 6 menos 2. Então, ele tem 4 de tamanho, essa base. E qual é a altura desse retângulo? A altura é o ponto máximo. É esse ponto aqui. Tá vendo? É o ponto máximo de altura desse retângulo. E qual é o valor dessa altura máxima? Está aqui, ó, 20. Então, eu tenho a altura desse retângulo, que é 20, e tenho o tamanho da base dele, que é 4. Então, eu calculando a área dele, vai ficar como? Ó? A área é um retângulo, né? Então, a sua área vai ser calculada como? Base vezes a altura. Então, eu vou pegar aqui o valor da base, ó, 4, e vou multiplicar pelo valor da altura, 20. Então, fazendo essa multiplicação, eu vejo que a área é 80. Então, o trabalho ele vai ser o quê? 80 joules. Beleza, gente? Então, o exercício que vocês vão fazer em casa, aqui no caderno, é calcular o trabalho nos outros trechos, né? Então, você vai calcular de 6 a 8 metros, certo? E depois de 8 a 12 metros. Então, no gráfico ficaria como? A letra C, né? De 6 a 8 metros. Então, você tem um triângulo, né? Então, vai usar a fórmula de cálculo de área do triângulo. E de 8 a 12, você também tem um triângulo, ó, aqui, ó. Certo? Gente, só cuidado na letra D, né? Que é esse último trecho. Porque o trabalho aqui, ele vai ser negativo, certo? Por que vai ser negativo? Porque o valor da força é negativo, ok? Então, você vai fazer o cálculo da área normal, só que o valor do trabalho vai ser negativo. Beleza, gente? Então, por hoje é só. E próxima semana a gente continua com o nosso assunto. Beleza? Não deixe acumular e até mais.